Olá, irmãos, a graça e a paz. Bem, esse vídeo aqui vai estar no YouTube, então muita gente vai assistir, né? Meu nome é Eric Bueno, sou professor de uma escola de formação de liderança, onde nós formamos pastores e líderes, aqui no Rio Grande do Sul. E tô mexendo aqui no meu esboço. E hoje estou em reunião, estou numa capacitação de pastores em Santa Catarina, estou num time aqui para não deixar a nossa turma sem aula, né? Vocês que estão me assistindo, eu estou aqui para continuar não só no mesmo espírito, a mesma linha de raciocínio, mas também para valorizar você que está sendo formado como liderança na sua geração. Bem, então recapitulando, estive ministrando, iniciando na aula passada, fiz um panorama sobre o livro de Atos, depois mergulhei dentro do capítulo 1, falei sobre a direção do Senhor Jesus em permanecer em Jerusalém, descrevi sobre a revelação de Cristo em Atos e o reino de Deus, trouxe alguns detalhes sobre o livro, quem escreveu, a Teófilo, né, que seríamos ou nós, ou seria talvez um discípulo de Lucas. Falei sobre um treinamento de 40 dias, comparei com uma formação e um mestrado sobre o reino, a promessa sublime de que ele voltaria e derramaria do seu espírito sobre toda a carne, testemunha de Cristo ressurreto, uma promessa e uma incumbência, e sobre a formação da equipe apostólica, onde eles levantaram Matias por causa da sua fidelidade, pois isso acompanhava há muito tempo os apóstolos e a Jesus, e também porque eles sentiram a direção do Espírito, ok? Vamos orar então para a gente continuar essa aula, né? Meu tempo aqui é um pouco corrido, vou dar 2 aulas bem ativadas e vai ser poderosa. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela constrói dentro de nós um caminho reto. Esse caminho é Jesus. Quanto mais estudamos a tua palavra, mais de Jesus dentro de nós e através de nós. Senhor, que esse caminho reto possa quebrar estruturas que nos impedem de caminhar. Estruturas dentro de nós, como um caráter que precisa ser moldado e aprovado, como às vezes traumas, manias, coisas do ego, estruturas de pensamento, estruturas de raciocínio que nos impede de andar em Cristo de forma reta, constante, em nome de Jesus. Que esse estudo de Atos não somente gere em nós vida, revelação, mas também nos ative para sermos testemunhas de Cristo, do amor de Jesus, do Evangelho que acolhe todos em todo tempo, enquanto vivermos em nome de Jesus. Amém. Ok? Bem, vamos lá. Hoje eu quero, no capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos ler a Bíblia, lá de cá está o meu esboço, então sempre vou estar olhando para cá, para não deixar de liberar aqui algum fragmento muito importante no nosso curso, tá? Então, Atos capítulo 2, versículo 1, presumo que você já esteja com ele aberto, então eu já vou ler aqui junto com você. Acompanha na sua Bíblia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, agora sobre o dom de línguas que eles falavam. Ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, esses homens piedosos ouviram aquelas vozes falando, orando em línguas, a multidão foi para lá e ficaram todos perplexos. Então, você vai ver muito no estudo de Atos a perplexidade. Todo mover de Deus nos faz ficar perplexo. Imagina uma pessoa levantar de cadeira de rodas na sua frente. Uau! Uma pessoa cega vê. Uau! Milagres aconteceu. Uau! Ficamos perplexos. É a melhor maneira de se explicar algo que não se explica. É ficar perplexo. Porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus. Para você entender essa expressão, não são meros galileus. Galileia é um ponto pobre, mais miserável, de camponeses, pessoas simples, né, da Judéia. Então,
Eles estavam admirados. Como é que, sendo galileus, eles falam línguas de outras nações, né? São instruídos. Então eles estavam espantados, perplexos. Galileus, todos esses que aí estão falando, e como os ouvimos falar, cada um em nossas próprias línguas maternas, somos partos. Aí ele vai trazendo as nacionalidades: medos, elamitas, naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, as regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como se ouvimos falar de nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então eles perceberam que essas línguas maternas que eram faladas, falavam não qualquer coisa, preste atenção, falavam grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns com os outros, né, questionavam, falavam entre eles. O que quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Ok, vamos ficar até aqui e vamos cair aqui agora dentro da palavra de Deus. Primeira coisa, nos dias de Pentecostes. Para você entender melhor isso aqui, Jesus, quando ele fez a Santa Ceia, ou a última ceia, e depois ele foi entregue, morto, né, e ressuscitou, foi na festa da Páscoa. Veja, preste bem atenção nesse detalhe. Para você entender profeticamente o que a Bíblia quer ensinar, a Páscoa é uma comemoração dos judeus em relação à libertação do povo hebreu lá em Êxodo. Você já deve ter assistido filmes, seriados, enfim, que fala sobre Êxodo. O povo hebreu era escravo no Egito há aproximadamente 430 anos, e eles foram livres por meio de um libertador, Moisés, onde houveram vários sinais que derrotaram todos os deuses do Egito, e o povo creu, e os que creram, no último sinal teve algo muito poderoso que aconteceu. O último sinal, o espírito da morte passaria em toda a terra do Egito, incluindo a parte chamada Gósen, onde estavam também os hebreus, e esse espírito foi liberado para matar todo filho primogênito. Mas Deus nunca permite você passar por uma tribulação sem antes te dar o caminho de libertação que você precisa crer. Ou seja, a fé vem antes. Uma vez que você crê, você é salvo, né? Então, hoje o grande desafio das pessoas e essa geração é crer. São cheias de ideologia, cheias de pensamento, são cheias de pragmatismo. Não, eu só acredito no que eu experimento, eu só acredito no que eu vejo. Então, isso impede a fé pura e simples de salvar-nos da angústia, do medo, da maldade, um casamento destruído. Nós precisamos crer. Então, na última praga ali, que foi a morte dos primogênitos, antes Deus falou: mas aqueles que creem podem, o povo de Deus, vocês vão pegar um cordeiro, vão matar esse cordeiro, o sangue desse cordeiro você vai passar nos umbrais ou nos portais da porta da sua casa. À noite, no mais ápice da noite, quando o anjo da morte vier e ele encontrar na porta da casa o sangue do cordeiro passado, o anjo vai passar, ou passate, ou seja, passar por cima daquela casa, e naquela casa vai haver salvação. O espírito da morte não mataria os primogênitos naquela casa. Okay? Agora, para você matar um cordeiro, passar o sangue dele no umbral da porta, você precisa crer. Essa é a experiência que nós tivemos com Cristo Jesus. Por quê? A Bíblia explica a própria Bíblia. Ah, Eric, você está dizendo isso, mas você está pegando aquele fragmento do Velho Testamento para criar um pretexto. Não. No Novo Testamento, quando Jesus é batizado, e João Batista vê Jesus e fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista viu o Cordeiro, viu Jesus e o chamou de Cordeiro. Podemos então entender que aquele Cordeiro da Páscoa tipifica, né, ou seja, por analogia, ele é Jesus no Novo Testamento. Ok? Mas não só isso. Quando Jesus foi entregue na semana da Páscoa, ele foi morto, levantado numa cruz, e o seu sangue foi derramado. Ou seja, os discípulos, quando viram Jesus naquela cruz, eles falaram verdadeiramente, como João Batista diz: esse é o Cordeiro, o seu sangue derramado, nós cremos nesse sangue derramado. E hoje, todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, que ele morreu para nos salvar, a morte não vem sobre a sua vida. O que é a morte? Separação de Deus e as chamas eternas do inferno. Pode parecer apelativo: aceita Jesus, não vai para o inferno, mas não deixa de ser uma verdade.
Nós não somos salvos por nada que nós fazemos, nós somos salvos por algo, por crer no que Ele já fez. Não tem a ver conosco, não é você indo a pé de uma cidade para outra para pagar promessa, não é você se mutilando ou martirizando para alcançar a favor de Deus. Não, Ele já morreu por você, isso aconteceu no passado. Então o que você precisa fazer é crer nesse sacrifício. Agora, Jesus então morre na Páscoa, mas o Espírito de Deus é derramado no Pentecostes. Então, depois que nós já falamos na aula passada, uma ordem de Jesus: espere em Jerusalém até que seja derramado. Nós vemos então o derramamento do Espírito logo depois na festa do Pentecostes. O que é Pentecostes? A palavra Pentecostes, na nossa cabeça, quem já é crente há muito tempo, cristão, acha que Pentecostes é línguas de fogo. A palavra Pentecostes é colheita. Era a festa da colheita. Agora olha que interessante, Jesus morre na festa da Páscoa, declarando que Ele é o Cordeiro que salva da morte, da separação eterna de Deus. Mas o Espírito é derramado na festa da colheita. Também tem algo profético aqui. Percebe que todo evento cristão, todo evento bíblico em tempos de festa, no Novo Testamento, tem uma relação profética com aquela festa. Então, como a festa da Páscoa, profeticamente, Jesus é o Cordeiro que foi morto para a nossa salvação. No Pentecostes também o Espírito é derramado para uma grande colheita. Então, a respeito do Pentecostes, nós vemos exatamente sobre isso. Jesus morreu nos dias da festa da colheita, que era essa celebração dos judeus, da libertação do povo da escravidão do Egito, e o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Lembrando, o Cordeiro foi morto para a libertação do Egito e o derramamento do Espírito para a grande colheita abundante. Colheita de quê? Profeticamente, de almas, de vidas. Você vê depois no Novo Testamento Jesus falando: olha, eis que os campos já estão brancos para a colheita, rogai ao Pai que nos envie mais trabalhadores. Então, nós vemos que a festa da colheita foi um evento profético. A Bíblia fala também no versículo 2, ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Bem, em relação ao vento, toda mudança de estação, toda mudança abrupta, forte, maremotos, maremotos não, isso é tremor de terra, né? Ondas nos mares, que mais? Estações do ano, vegetação, todo evento que muda, que tem poder até de arrancar casas do chão, tem uma relação direta com o vento, ok? Por que disso? Porque quando o Espírito Santo de Deus é derramado, há um som como de um vento impetuoso, porque o derramamento do Espírito traz mudança completa de estação na nossa vida. Você é um tipo de cristão antes de ser cheio do Espírito Santo e outro tipo depois de ter uma experiência com o Espírito Santo. Isso aqui é verdadeiro. Você que é aluno, você que está me assistindo esse vídeo, deixa eu te falar algo. Eu sei que Jesus para você pode ter sido uma pessoa muito boa, para outros é apenas um belo profeta, fez coisas lindas, para outros, não, eu creio em Jesus, ele está no crucifixo, mas espera lá. Jesus não morreu só para ser uma boa ideia, uma boa expressão, um bom pingentezinho que coloca no pescoço ou um adereço de parede. Ele morreu para trazer nova vida e para fazer de você, que era uma pessoa desqualificada, vazia, cheia de traumas, rancores, ódio, sabe? A pessoa que procura sentido, para você ter um propósito de vida. Então esse vento impetuoso mostra que verdadeiramente é uma mudança abrupta de estação nas nossas vidas, de tempo em nossas vidas. Então tudo que influencia a Terra, tempos, estações, tem a ver com o vento. E assim também o Espírito Santo, quando é derramado sobre a vida de alguém, profeticamente o vento impetuoso vem para trazer mudança completa na nossa vida. Línguas de fogo. Duas coisas. Primeira, línguas, e segunda coisa, fogo. Vamos lá. Sobre línguas de fogo, no versículo 3, Deus nos deu foi língua de fogo, não foi canela de fogo, não foi sapato de fogo, não foi mão de fogo, foi línguas de fogo. Eu sei que tem muita igrejas que são pentecostais, tem os canelas de fogo, sapato de fogo, amém, glória a Deus, isso tudo é um frisson, é uma alegria muito grande, uma experiência sobrenatural real, sobrenatural, mas o que tem fogo são as nossas línguas, o impacto, essas línguas de fogo que vêm, faz com que gere poder para falar. Escute, não foi fogo na língua, vieram línguas, ou seja, parecidas com fogo. Elas vieram, esse é o derramamento do Espírito. Quando isso acontece, eles passaram a falar. Não é dançar, pular, isso tudo são expressões
muito bonitas, muito reais e verdadeiras, né? O seu time faz um gol, você não consegue ficar parado. Quando você recebe algo muito forte do Espírito Santo, você não consegue ficar parado. Isso é uma expressão de liberdade que nós temos em nós. Mas uma coisa que aconteceu com todos eles é que eles passaram a falar, tá? E aqui tem dois princípios. Primeiro, cada um deles recebeu, todos. A Bíblia fala que todos foram cheios. Então, se você ama Jesus e tem uma experiência com Jesus, eu quero te falar, você não está fora disso. Profeticamente, todos ali receberam, porque esse derramamento do Espírito é sobre toda a carne. Lá em Joel, a profecia exatamente diz que eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso eu falei na aula passada, os vossos filhos, nossos filhos, jovens e os velhos, todos eles serão cheios do Espírito Santo. É claro que existe uma desculpa, criança, né? Não ouve muito o que criança fala, por isso que criança cheia do Espírito Santo fala e fala profetizando. Jovens terão visões, por quê? Porque jovem, o máximo que o jovem vê é a balada do próximo final de semana, é aquele cara, aquela guria que ele está interessado, vou ficar com ela, vou ficar com ele. O máximo que ele vê é o limite do seu prazer. Mas quando um jovem cheio do Espírito Santo, ele vê para além. E por que ele não fica aqui, não fica ali, não fica? Porque ele não vê isso, ele vê o casamento que Deus tem para ele lá na frente, ele vê a maneira que Deus vai usar ele lá na frente. Então, jovens terão visões mais alargadas, jovens cheios do Espírito Santo. E os velhos que dizem, já vivi tudo, não tem muita coisa para viver, não tem muita coisa para experimentar, mas pessoas que já viveram muitas experiências, quando estão cheias do Espírito Santo, elas passam a sonhar. Então todos vão receber. E uma coisa que todos receberam foram falar. Que falar é esse? A língua é um símbolo da fala. Lá em Tiago, uma das cartas pastorais de Tiago, capítulo 3, fala que a língua é o menor órgão do corpo, mas é capaz de botar em chamas toda uma floresta. É como uma fagulha, é pequena, mas cai na floresta, tudo pega fogo. A língua é como o leme de um navio. É a menor parte de um navio, mas conforme a língua se mexe, o leme se mexe, toda aquela estrutura pesada e grande se move. Assim é a nossa língua. Para onde vai a nossa língua, vai todo o nosso corpo, o nosso futuro, as nossas escolhas. A língua é um órgão que tem que ser empoderado pelo Espírito Santo, por Deus. Não estou falando só a língua, como se a sua língua pegasse uma cãibra, não é isso. É o seu falar que tem que ser mudado. Pessoa cheia do Espírito Santo tem um falar alterado, ok? E com certeza você vai viver o melhor do Senhor. O fogo, que eles falam que línguas como de fogo, o fogo simboliza poder, porque não há nada que subsiste diante do fogo. O fogo ele queima tudo. Então falar das maravilhas de Deus destrói toda estrutura de incredulidade, medo, angústia, frieza espiritual, superficialidade, indisposição de servir a Deus, de estar na cela, de se levantar como líder, de ser um instrumento de Deus para sua família, para sua esposa, para seus filhos, enfim. Então, como de fogo, porque o falar ele incinera tudo que tenta impedir você de falar das maravilhas de Deus. Então essas experiências sobrenaturais, elas geram mudanças reais. Então eu quero falar algumas experiências que estão na Bíblia, que trouxeram mudanças reais. Então, quando o amor de Deus é derramado no nosso coração, descrito na palavra de Deus no Novo Testamento, isso gera o ágape entre irmãos. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você passa a amar as pessoas com o amor de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, eu recebi batismo de amor. A Bíblia não fala essa expressão batismo de amor. Amor é um fruto do Espírito. O amor é uma consequência daquele que recebeu do Espírito Santo. Então, quando você está cheio do Espírito de Deus, você passa a ser paciente, longânimo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, tudo isso é pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos cheios, recebemos esse derramamento, ok? Outra questão também são os pensamentos do nosso coração. Quando existe um ambiente de glória, cheio do Espírito Santo, pensamentos do coração são manifestos. Paulo fala isso na igreja de Corinto, quando eles passavam a profetizar, ao entrar algum douto ou algum incrédulo, seriam manifestos os desejos do seu coração e haveria então, por causa disso, arrependimento, confissão de pecado, enfim, pessoas cheias do Espírito Santo. Quando alguém tem uma experiência real com o Espírito Santo, ela não consegue ficar calada, ela vai abrir a boca dela, vai falar o que está no coração e tudo pode ser transformado. Outra coisa que acontece é o verdadeiro arrependimento. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos experiências de uma entrega pública através do batismo, eu sou do Senhor, e nós nos arrependemos verdadeiramente, né? Isso são experiências sobrenaturais que geram atitudes públicas
não é nada interior, se torna uma manifestação exterior. E também os discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo, aqui no capítulo 2 de Atos, eles passaram a falar em línguas estranhas e outras línguas também de outros povos, uma experiência sobrenatural. Eu tenho um primo, pessoalmente eu tenho um primo que eu presenciei umas 3 vezes ele sendo cheio da glória de Deus de uma maneira tão poderosa. Eu já ouvi ele falar em chinês, e por incrível que pareça, pessoas que conheciam palavras ou expressões chinesas falaram, realmente isso aí é chinês. Claro, é sobrenatural. Pessoas, ele falando inglês, falando espanhol, e vi muita coisa acontecer. Isso é real, não só um primo meu, mas já vi outras pessoas terem essa experiência real. Não são muito constantes, apesar de eu crer que deveria ser, mas é uma experiência profética, né? E assim, no Novo Testamento, vou mostrar para vocês alguns momentos que os cristãos realmente passaram a falar em línguas estranhas, tá? Primeiro que eu quero falar é sobre aqui no dia do Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo 4, como eu já falei para vocês, mas depois mais adiante no capítulo 8, depois que Filipe prega o evangelho na região de Samaria, depois Pedro e João, eles descem até Samaria e impõem as mãos sobre aqueles que receberam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e eles também passaram foram batizados do Espírito e passaram a falar em línguas estranhas. Paulo também instrui a igreja em 1 Coríntios sobre o orar em línguas estranhas. Cornélio, que nem era judeu, ele era uma pessoa, quem não era judeu, é importante você que está assistindo esse vídeo e meus alunos entenderem que não é que nós, os evangélicos, chamamos quem não é evangélico de gente porca e suja quando usamos a expressão ímpia, tá? Essa é uma expressão judaica, não é nossa, é judaica, mas que nós acolhemos porque é uma expressão histórica que tem a ver com um contexto não só cultural, geográfico, limitado ali, iniciado ali, mas é uma questão real, né, que existe. Por exemplo, Jesus veio para os judeus não o reconheceram como seu Senhor Salvador. Tá? Então Jesus abre a salvação para o gentio. Então o ímpio, ele não é judeu, não povo, ele é gentio. Ok? Importante essa expressão. Então nós vemos Cornélio, que não era povo de Deus, não era judeu, e ele tem uma experiência com o Espírito Santo e também passa a falar em novas línguas. Depois que Pedro vai ali, compartilha do Evangelho de Deus, ele recebe o Evangelho, depois de receber o Evangelho, ele tem uma experiência de fé, derramamento do Espírito Santo, ele passa a falar em novas línguas. Vemos também o exemplo de Éfeso, em Atos 19 também, deles serem batizados no Espírito e terem a experiência de falar em novas línguas. Agora, acontece um fato ali em Jerusalém muito estranho aparentemente, que as pessoas, como ali havia na cidade muitos de outras nacionalidades, os discípulos, eles com certeza oraram em línguas e saíram do lugar que eles estavam falando, porque realmente é um poder sobrenatural. E aí pessoas de outras nações ouviram eles falarem e ficaram perplexos e passaram a falar entre eles, olha, realmente tem pessoa, eles estão falando na minha língua, e o outro, não, na minha também, aquele lá está falando na minha. E isso aqui tem um símbolo profético. Se você for lembrar no Velho Testamento, em Babel, lá em Gênesis, você vê Deus confrontando a obra do homem. O homem estava construindo uma torre, o objetivo do homem é que essa torre chegasse até os céus, para que eles, os homens, se tornassem célebres. E não, obviamente, isso é justiça própria, isso é construir para si um reino pessoal, e Deus não quer isso. Né? E então Deus dispersa eles, confundindo uns contra os outros por línguas. Então um passou a falar inglês, o outro passou a falar espanhol, o outro passou a falar... É claro que, na verdade, eles não falaram essas línguas não são línguas maternas, né? São línguas que o vocabulário foram descritas depois. Mas Deus confundiu eles com várias línguas, então eles se espalharam para a face da terra porque não entendiam mais entre eles. Enfim, então a partir daí inicia-se as línguas, outras línguas, né? Mas você vê agora, aqui no Novo Testamento, uma experiência também a respeito das línguas. E aqui não é a língua que dispersa, é a língua que traz a glória de Deus, traz o falar de Deus. É a língua que não traz confusão, mas é a língua que traz a unidade para o poder do Evangelho. Né? Então, Pentecostes começa então a edificação
de outra torre, o reino de Deus na terra. E por último, eles foram considerados homens que estavam embriagados. Aí o apóstolo Pedro fala, olha, agora ainda é cedo, né, para que eles ficassem embriagados, né? Era a hora nona, ele diz, né? A hora nona seria 15 horas lá, né? Comparado aqui com o nosso horário de Brasília. Seria às 15 horas lá. Então, 3 horas da tarde, normalmente homens maduros não ficam embriagados. 3 horas da tarde é hora de trabalho, né? Então, eles não estavam bêbados. O apóstolo Pedro disse, ele falou, olha, eles realmente estão falando das maravilhas de Deus. Uma das características de quem fala em línguas estranhas é realmente uma entrega completa. Parece que está embriagado. Agora, essa embriaguez, escute só isso, porque você pode estar assim e falar, essa experiência que eles falam aí, e preste bem atenção, tudo é profético. Primeira coisa, para você saber, o espírito está sujeito ao profeta. Por mais que eu esteja numa reunião da minha igreja com discípulos e eu imponho as mãos e nós estamos falando em línguas dos anjos, isso é um poder de fé. Nós estamos liberando uma fé dentro de nós. E isso edifica o nosso espírito. A mente fica infrutífera, a gente não entende. Mas é diferente, nós não estamos possuídos por um espírito. Manifestações espirituais com entidades que no meio evangélico chamamos de possessão ou endemoniamento, alguns chamam diferentemente de outros, essa expressão, o homem que recebe essa entidade espiritual, ele perde a consciência. Ele perde a consciência. Qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo ou que você venha perguntar que é de alguma religião onde você se torna receptor de uma entidade, um canal de uma entidade, você vai perceber e eles vão falar, realmente você não lembra. Mas é diferente, o Espírito Santo, ele não é como esses espíritos que consideramos caídos. Ele é sublime. Por quê? Porque ele não rouba a sua consciência. Você consegue sentir todo aquele poder, aquela energia dentro de você que te dá ousadia para impor as mãos sobre a enfermidade e ser curado, que te dá ousadia e fé para prosseguir. Você recebe isso em você de uma maneira gloriosa. E isso, se de repente falar, ok, pessoal, tá na hora de ir embora, ok, vamos ficar por aqui, acabou. Amém, amém. Nossa, que bom isso aqui que eu senti, gente, que legal. Amém. Na próxima vez que eu quero me reunir, eu quero sentir isso aqui também. Pronto, tá resolvido. Não rouba nada de você. Ele não tira a sua consciência, né? Então, eu inicio isso aqui para falar agora o seguinte, profeticamente, essa expressão de embriagados seria o quê? Uma pessoa bêbada hoje, ela é ousada, ela fala tudo, ela abraça as pessoas, diz que ama, quem está alcoolizado mais rosado, mais colorido, o rosto fica vermelho, quem está embriagado, ele não tem medo das coisas, ele encara alguém que pode ser 2 vezes maior que ele. Profeticamente, essa embriaguez do Espírito Santo você fica ousado na fé. Não há circunstância que você não possa vencer. Não há dificuldade que você não possa olhar para ela e falar assim, Deus é comigo, porque eu creio, porque Deus está sentindo algo dentro de mim aqui que Deus está fazendo, e isso é poder de Deus. Você se torna uma pessoa amorosa, você consegue amar aquela pessoa que às vezes você tem desgaste na sua família, na sua casa, ou na vida da igreja, você consegue perdoar, você consegue ter ousadia para muitas coisas. Então é algo profético. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos entregamos. Alguns pulam, outros choram, outros caem, ficam no chão meio que arrebatados, até arrebatados, ficam horas no chão. Quando eu passei pelo meu encontro com Deus nos dias 10, 11 e 12 de 1999, eu me converti anos antes, mas o encontro com Deus no meu país e na minha região só surgiu nessa época. E obviamente você não precisa de um encontro com Deus para isso, mas a minha experiência gloriosa foi em um encontro com Deus. Eu fiquei horas, não fui comer, eu fiquei muito tempo ali na capela, dentro, tendo um poder muito grande, um mover muito grande dentro de mim, né? Bem, então fica aqui essa aula falando sobre as línguas de fogo, Pentecostes e as línguas de fogo. Deus abençoe os irmãos, vamos para a nossa próxima aula. Amém.